Fala galera, dá só uma olhada na história desse anime aqui. Após ir de arrasta para cima protegendo duas jovens, Kazuya Shin acorda num tipo de mundo ao qual sempre sonhou. Um mundo de magia e fantasias. Ele reencarna como o terceiro filho de uma família de nobres. Ao completar 5 anos, os deuses o agraciam com inúmeras bênçãos divinas, além de status extraordinários. A história se passa aí, com Caim tendo várias aventuras e aprendendo bastante enquanto tenta esconder de todos o seu verdadeiro poder. O anime começa com Kazuya indo ao Combine, algo como uma loja de conveniência lá no Japão. Ele presencia um marginal vindo atacar duas moças inocentes. Ele pula em cima do cara e salva as garotas. Porém, o bandido acaba chuchando a faca no seu bucho. Infelizmente, Kazuya vai de base, mas logo após isso, ele desperta em um local que ele nunca viu e se pergunta onde está. Ele dá uma observada no local e nota que uma moça vestida de empregada está perto dele. Essa moça, ao vê-lo acordado, fica emocionada e grita seu novo nome, Caim. E após isso, sua suposta nova mãe também o chama e coloca a cara dele entre seus peitos. Nesse momento, Caim olha para o espelho e nota que sua aparência mudou radicalmente. Agora, ele é um garotinho de apenas 3 anos, e ao ver isso, ele entra em choque e surta perguntando como diabos isso foi acontecer. Após um tempo em negação, ele começa a entender o que aconteceu, e fica até feliz por ter reencarnado e ter uma nova vida. Começa a investigar como esse mundo funciona e quem ele é. Ele descobre que seu nome é Caim von Silford, e tem 3 anos. Ele tem pai e mãe, e uma irmã 2 anos mais velha. Mas seu pai é um safadão, e tem outros filhos da primeira esposa que são mais velhos e herdarão o trono. Ele conta que seu pai é um marquês que defende a sua nação de invasões, e por isso ele é muito respeitado. Caim segue estudando e aprende várias coisas. Descobre que aquele mundo é repleto de monstros e também que magia é real naquele lugar. Caim fica muito feliz e começa a estudar para aprender a ler e escrever. Fazendo isso, ele poderá aprender sobre magia nos livros. Após aprender a ler e escrever, ele pede a seu pai para ler livros sobre magia, mas eles falam que ele deve esperar para poder usar magia, já que só poderá ser batizado aos 5 anos. Até lá, ele deve se empenhar em estudar magia com os livros. Caim segue estudando e, escondido dos outros, já consegue usar até magia básica. Em seguida, sua irmã maníaca começa a ensinar Caim sobre a história daquele mundo. Fala também que um aventureiro com o nome de Yuya foi quem fundou o reino que eles moram. Quem tá ligado nos isekais que estão lançando deve ter percebido que esse é o nome de outro protagonista bem forte que também foi para outro mundo. Isso é no mínimo uma grande coincidência, né? Mas voltando para a história, ela explica para ele também os diferentes povos que existem, como anões, elfos e povo fera. O tempo passa e Caim agora já tem 5 anos, e finalmente ele poderá ser batizado e será permitido que ele use magia livremente. Seus pais vão explicando sobre a bênção dos deuses. Falam que ele pode receber a bênção do nível 1 ao 5, e sendo a de nível 5 a mais forte e muito rara de alguém se receber. Após isso, eles chegam à igreja e o padre faz o ritual para que ele receba sua bênção. Após ele terminar, uma voz de velho sorri, e de repente Caim é transportado para o mundo dos deuses. Os deuses falam que sabem quem ele é na verdade, e o reencarnaram por dó, já que ele morreu à toa, visto que aquele bandido não iria conseguir ferir as garotas. E por ele ter ido de base à toa, o reviveram para ele ter mais uma chance. Caim fica desolado ao descobrir isso, e começa a chorar. Após isso, os deuses dizem que, como forma de recompensa, todos eles iriam ceder suas bênçãos a Caim, que agradece e diz que está bem feliz em ter uma nova família. Caim volta para o mundo e seu pai pede para que ele mostre seus status. Caim tem um mau pressentimento, já que recebeu a bênção de todos os deuses. Ele finge que deu uma dor de barriga e sai correndo dali. Ele se esconde e abre seus status para conferir. Ele nota que todas as bênçãos são de nível 10, o que é impossível, já que o máximo naquele mundo era 5. E diz que realmente fez bem em não mostrar aos seus pais. Felizmente, Deus deixou com ele uma habilidade que permite que ele esconda seus status. Mais tarde, eles comemoram o batismo de Caim, e dessa vez, ele mostra usando sua habilidade de ocultar os status. Porém, mesmo abaixando muitos status, eles ficam completamente chocados com a quantidade de bênçãos e quantidade absurda de mana que ele possui. Caim se dá conta que esqueceu de ocultar esses atributos e acaba fazendo besteira. Seu pai fala que com todas essas habilidades, mais sua caixa de itens, ele está com a vida ganha para sempre.
Fala também que ele não deve mostrar seus status para ninguém, já que por ter muito poder, ele pode ser visto como uma ameaça para o reino. Mais tarde, naquela noite, Caim decide tentar uma invocação do livro que seu pai lhe deu. Ele vai lá fora para tentar invocar o tal bicho. Caim esperava um bicho fofo, mas invoca algo totalmente demoníaco. Sua irmã aparece e o monstro decide atacar ela e sua amiga, mas Caim entra na frente e tenta salvá-las. Ele consegue mandar o bicho de volta, mas acaba levando uma grande pancada e acaba desmaiando. Mais tarde ele acorda e se surpreende por estar vivo. Seu irmão o agradece e Caim, em seus pensamentos, decide que irá ajudar as pessoas daquele mundo. No dia seguinte, no café da manhã, seu pai anuncia que irá contratar professores particulares de magia e esgrima para ele. Caim, ao saber disso, fica muito entusiasmado, assim como eu fico quando vocês deixam um like e se inscrevem aqui no canal. Se inscreve aí, hein? Logo as professoras chegam e Caim vai olhar, mas tropeça da varanda e adivinhem só onde ele cai. Exatamente onde todos caem com a cara nos animes, nos melões da professora que o vai ensinar. Um clássico. O mordomo da família apresenta elas a Caim. Seus nomes são Millie e Nina, e de agora em diante elas serão suas professoras de magia e esgrima nos próximos 3 anos. Elas começam a ensinar ele e rapidamente descobrem que o garoto é um prodígio. Millie fica impressionada e decide tirar um X1 contra Caim. Eles começam a lutar e Caim dá um couro nela, que desiste por enquanto e manda Nina ensinar magia para ele. Nina diz que quer começar com o básico, mas Caim manda ela pular essa parte, já que isso ele aprendeu nos livros. Nina, assim como Millie, fica muito impressionada ao ver que Caim consegue usar todos os 4 elementos. Caim explica que tem a bênção da deusa da magia e do deus da guerra, e por isso ele consegue fazer todas aquelas coisas. Revela também que tem habilidade de caixa de itens. E ao ouvirem isso, as professoras entram em depressão ao saber que ele é um gênio e não tem muito que elas possam fazer para ensiná-lo. Caim pede para elas irem pedir autorização para o seu pai para treinar fora do castelo. Ele aceita, pois sabe que seria ruim se alguma magia dele acabasse destruindo o castelo, mas impõe uma única só condição: eles devem voltar antes do pôr do sol. Caim fica muito entusiasmado ao sair do castelo, já que é sua primeira vez saindo fora aquela vez que ele foi se batizar. Nina manda ele fazer um teste direcionando magia de fogo em uma grande rocha. Ele faz assim como ela pede e acaba fazendo uma explosão gigantesca na pedra. Elas ficam completamente chocadas com seu poder, mas antes que pudessem ficar surpreendidas, sentem a presença de monstros vindo os atacar. Um coelho assassino vem em direção a elas, mas desvia e segue em frente para atacar Caim. Elas ficam preocupadas, mas Caim lida com ele facilmente. Após isso, elas ensinam uma nova técnica para Caim. O nome da técnica é buscar, e ela serve para detectar monstros nas proximidades. Caim, apenas observando ela fazer, consegue repetir a técnica, mas diferente dela, ele consegue ver a quantidade de monstros e a direção a qual eles estão. Caim luta contra um coelho infernal, mas ele acaba fugindo para a floresta. Quando Caim iria entrar na floresta para o perseguir, as duas o param e dizem para ele não entrar, já que naquela floresta há monstros muito fortes. Por hoje, o treinamento é encerrado, e naquela noite, Caim foi conferir seus status. Ele nota que subiu do nível 1 para o 8 em apenas um dia. No dia seguinte, suas professoras o levam para a guilda, para pegar informações sobre monstros. Caim fica muito feliz, já que ele sempre via aquilo nos animes que ele assistia. A moça da guilda passa as informações para Millie e Nina, mas após isso, um valentão começa a mexer com elas. Elas o rejeitam e ele tenta pegar elas à força. Ó galera, não façam isso, hein? Não é não. Caim, muito pistola, intervém e fala que eles não devem incomodar elas. Caim desce a porrada no primeiro e ele fica bem pistola. Ele volta para atacar Caim, que dá uma rasteira nele. Ele volta com uma espada dessa vez. Ataca Caim, que desvia facilmente de todos os seus golpes. No último ataque, Caim para apenas com 2 dedos e manda ele pedir desculpas para sua professora. Mas ele se nega e Caim o joga para fora da guilda. Agora restam apenas 2 brigões. Covardemente, eles ameaçam meter a faca no pescoço dela, mas Caim facilmente lida com eles, e após isso, elas o agradecem por protegê-las. E Millie o elogia por ser tão bom em luta. Em seguida, eles seguem treinando e derrotando monstros. O tempo passa e o fim de suas aulas está perto de chegar ao fim.
Caim decide presenteá-las como uma forma de agradecimento por ter ensinado a ele todos esses 3 anos. Ele lembra que uma vez elas comentaram que gostariam de ter bolsa de item, porém, elas são muito caras e raras de serem encontradas. Caim tem a ideia de fazer ele mesmo 2 bolsas para presentear as duas. Para isso, ele precisará de materiais provindo de monstros da floresta. Ele segue para a floresta e derrota um ogro sangrento, e depois um dragão da terra, monstros lendários que normalmente precisam de um exército inteiro para serem derrotados. Os soldados do castelo, ao ver as explosões na floresta, acham que estão sob ataque. Seu pai vai junto dos soldados e ao chegar nota um rastro de destruição e no mesmo local encontra um paninho que ele descobre ser de Caim. No dia seguinte, Caim tem sua última aventura com suas professoras. Ao terminar, ele vai falar com elas, que dizem que aquilo foi seu último teste e que agora ele está graduado em magia e esgrima. Caim agradece elas e dá 2 bolsas de itens que ele mesmo fez para elas. Mila e Nina perguntam a Caim como ele fez aquilo, e como se não fosse nada, ele diz que derrotou sozinho um ogro sangrento e um dragão da terra. Ao ouvirem isso, ficam completamente chocadas, já que, como eu falei antes, aqueles monstros exigem no mínimo um exército grande ou um grupo de aventureiros para serem derrotados. Caim explica que acha que não cabe muita coisa na bolsa, e fez de coração. Fala que deve caber apenas o tamanho da mansão onde ele vive. E novamente, ao ouvir isso, as duas ficam completamente chocadas, já que a bolsa que elas iriam comprar caberia no máximo uma carruagem pequena. E complementa que a bolsa com a capacidade que ele disse custa no mínimo o dinheiro de uma vida inteira trabalhando. Elas dizem que algo daquele jeito poderia trazer assassinos atrás delas, e elas podem correr perigo tendo aquilo em mãos. Caim, por sua vez, diz para elas não se preocuparem, já que ele fez um encantamento que permite apenas elas usarem as bolsas, e que se outra pessoa tentar usar, o peso de tudo que está lá dentro irá recair sobre a pessoa. Mas no fim, elas o agradecem e dizem que foi muito bom ensinar ele em todos esses 3 anos. Caim também agradece e diz que aprendeu muitas coisas com elas e está muito feliz. Enquanto ele está falando, as duas dão um beijo duplo nele e ele fica todo vermelho. Elas se despedem e vão embora. Agora, Caim tem 8 anos e está prestes a começar sua vida de aventura. Esse episódio já começa com Caim lutando contra um dragão gigantesco. O garoto acerta um ataque na cabeça do bichão e ele vai de base. Após isso, ele vai checar seus status e nota que subiram absurdamente e até conseguiu o título de inimigo dos monstros e aniquilador de dragões. Mais tarde, é mostrado Caim e sua família indo para a capital. Ele já tem 10 anos e tem que participar de uma cerimônia especial para nobres. Enquanto estão indo, Caim pergunta se irá demorar muito para chegarem. Seu pai fala que cerca de 1 semana se não aparecerem monstros. Caim usa sua magia de buscar para ver se tem algum por perto. E surpreendentemente, há algumas dezenas deles 3 km à frente. Seu pai fica impressionado ao ver que ele consegue detectar monstros a uma longa distância. Caim fala que eles estão atacando humanos e devem ir logo. O garoto, ao ver que não daria tempo, usa magia de vento e sai correndo bem rápido na direção dos monstros. Chegando lá, ele nota que vários humanos já foram de base e muitos estão feridos. Ele decide atacar e vai eliminando um por um com magia. Os monstros se aproximam da carruagem e ele vê que não poderá usar mais magia de vento, senão ele acertaria quem estava atrás dos monstros. Caim então pega sua espada e maceta todos os monstros restantes. E após isso, ele trata de curar os feridos e recolhe os corpos de quem já foram de arrasta para cima. Após isso, seu pai chega e nota o brasão da família real na carruagem. E lá dentro, 2 garotas saem, a princesa Telestia e Silk, uma nobre. Os dois se ajoelham diante delas e elas agradecem Caim por salvá-las. Caim nota que elas estão mentalmente abaladas e usa uma magia com efeito calmante nas duas. E logo, elas relaxam e ficam muito bem. Elas novamente o agradecem e se apresentam a ele. Silk diz que viu tudo pela janela e fala que ele foi incrível. E nesse momento, as 2 nobres começam a brigar por Caim. Elas perguntam para onde ele está indo, e ele responde que estava indo para a capital. Elas ficam muito felizes e dizem que também estão indo para lá. Logo elas arrastam Caim para dentro da carruagem, enquanto ele grita por socorro para o seu pai, que fica chocado e não entende nada do que aconteceu. Enquanto estão indo, as duas ficam juntas dele e começam a abusar do coitado. As duas falam que quando eles pararem irão dormir os 3 juntos.
Eles chegam à cidade e Caim tenta se despedir, mas elas o agarram e falam que ficariam com muito medo sem ele por lá. Caim, sem opção, acaba aceitando, desde que tenha um quarto bem grande e com camas separadas. Elas aceitam e mais tarde naquela noite eles se preparam para dormir. Elas resolvem juntar as camas para ficar bem juntinhas com ele. Caim tenta protestar, mas elas novamente dizem que tem muito medo de monstros e que eles ataquem elas durante a noite. E com ele, elas se sentiriam mais seguras. Caim para de resistir e aceita. E no dia seguinte, Caim está cheio de olheiras, já que não conseguiu dormir nada. Eles seguem viagem por mais alguns dias e chegam no Palácio Real. Caim devolve os corpos dos soldados que foram de base na batalha e um cavaleiro agradece por permitir que eles tenham um enterro digno. Após isso, Caim descobre que marcaram uma audiência dele com o rei e fica meio nervoso ao saber disso. Ao chegar, o rei agradece pelo feito de proteger sua filha dos orcs e logo proclama ele, um garoto de apenas 10 anos, como um barão e dá a ele uma mansão e 10 moedas de platina, que naquele mundo é dinheiro pra caramba. Após o rei falar isso, os nobres reclamam, já que ele é apenas uma criança. O rei os repreende e pergunta se alguém ali teria força para lidar com dezenas de orcs sozinhos, e logo eles ficam bem quietinhos. Após isso, o rei solicita falar em particular com Caim e seu pai. Eles vão e novamente o rei e seu assistente agradecem a Caim por salvar suas filhas e dizem que agora devem falar sobre o futuro dele. Perguntam se ele não ficaria feliz em aceitar a mão de Teles e Silk, aquelas duas garotinhas, e falam também que ele não pode recusar, já que como elas dormiram com eles, elas não poderão mais noivar com ninguém. Caim, após muita pressão, aceita. E assim eles ficam noivos, mas só poderão se casar quando ficarem adultos. Após isso, as duas garotas ficam felizes e falam em voz alta que nunca esquecerão as noites que passaram juntos e como seus corpos ficaram juntinhos. Após isso, os seus pais ficam bravos e Caim, todo nervoso, tenta explicar que foi apenas por causa da posição das camas e não é nada do que eles estão pensando. Após isso, Caim vai para casa e recebe um sermão de sua irmã e de seu pai. Falam que ele é muito conquistador. Um tempo depois, Caim vai à igreja da capital e entra em contato com os deuses e conversa um pouco com eles. Os deuses dizem que estão muito entediados e pedem para Caim usar o seu conhecimento da sua vida passada para criar um jogo para eles e para todo mundo se entreter. Em seguida, seu irmão o leva para uma loja de roupa de mulher. E ele fica muito desconfortável. Sai correndo e lá fora encontra uma amiga junto com o pai dela. Caim pede para dar uma olhada em sua loja e fica impressionado ao entrar. E sem perder tempo faz uma proposta a Tamanes, o pai da garota. Ele diz que quer criar algo recreacional e já tem a ideia em sua cabeça. Ele mostra para o comerciante que acha incrível e diz que vai produzir. Caim pede a ele um protótipo e entrega uma moeda de ouro a ele como investimento inicial e o cara fica muito impressionado. Lá fora, ele encontra sua irmã que ficou furiosa ao saber que ele fugiu dela. Porém, Caim já sabe como lidar com ela. Ele apenas faz alguns elogios e ela logo fica toda manhosa. No dia seguinte, Caim volta à loja de Tamanes e ele já terminou o primeiro protótipo do jogo e jogam juntos para testar. O comerciante fica muito animado e diz que isso certamente venderá muito. Caim dá a ideia de fazer 2 modelos, um mais simples para o povo em geral e outro mais requintados para a nobreza. E logo fica decidido a parceria entre eles. Eles rezam para o deus do comércio e meio que registram aquela patente. E de agora até 3 anos, eles são os únicos que têm permissão de produzir aquele jogo. Um tempo depois, a festa ao qual era o motivo inicial de Caim ir para a cidade começa. E lá ele encontra vários nobres. Nesse momento, ele encontra Silk e seu pai. Ela novamente agradece a ele por tê-la salvado e Caim trata ela como trata sua irmã. Enche a garota de elogios e ela fica caidinha por ele. Esse moleque sabe das coisas. Enquanto ele está a elogiando, o pai dela se incomoda e interrompe. Fala que Caim sabe lidar muito bem com mulheres para alguém que tem apenas 10 anos. O pai de Caim explica que é por causa da irmã dele e sempre fica feliz quando elogiam ela. Após isso, o rei aparece junto com Teles, sua filha, e Caim novamente elogia muito a garota, fazendo ela ficar totalmente na dele. O rei reclama com ele e pergunta o que o pai dele fez para criar um filho tão galanteador.
Nesse momento, Caim mostra o jogo que ele criou para o rei, e ele acha interessante, e chama para a sala de recepção para mostrar mais sobre o jogo depois da festa acabar. Após isso, Caim se encontra com Silk e ficam conversando. E em dado momento, 3 garotos nobres vêm e procuram encrenca com Caim por ele estar junto com Silk. Caim os responde e eles chamam ele lá para fora para brigar. Caim aceita e logo vão. Lá fora, Silk fica agarrada com Caim, assim deixando o gordinho mais bravo ainda, já que ele morre de ciúme dela. Nesse momento, eles começam a invocar magias para atacar Caim, fazem uma pose toda extravagante e conjuram sua magia. Mas diferente do esperado, uma pequena fagulha aparece e o próximo tenta. Assim como o outro, faz várias poses embaraçosas e conjura sua magia, mas dessa vez de terra. E assim como a outra, sai bem fraquinha. Silk, ao ver tudo aquilo, perde a paciência e briga com eles. Pergunta se eles não sabem com quem estão lidando, e diz que aquele atrás dela é Caim von Silford, o filho do Marquês que logo aos 10 anos se tornou um barão, e que também, sozinho, lutou com dezenas de orcs para salvar a princesa e a própria Silk. Os garotos, ao verem quem é o garoto ao qual eles estão procurando briga, se ajoelham e pedem desculpas. Falam que já ouviram falar dele e saem correndo. Nesse momento, Silk diz que quer ter um encontro com Caim, e Teles chega nesse exato momento e pergunta o que eles estavam falando. Silk, ao falar do encontro, deixa Teles com ciúmes e ela diz que também quer ir. Caim aceita e diz que também terá um encontro com ela. E nesse exato momento, o pai dela aparece e pergunta o que ele iria fazer mesmo. Teles fala para ele que Caim a convidou para um encontro. O rei fica bravo e novamente briga com Caim. Um tempo depois, Caim mostra o jogo que criou para o rei, e ele acha muito interessante, e pensa até em tornar um jogo exclusivo da nobreza. Mas Caim recusa e diz que quer usar ele como forma de entretenimento também para o povo em geral. Após ele falar isso, o pai de Silk fala com ele e soube que Caim convidou sua filha para o encontro, e ressalta que apesar do noivado deles estar definido, tudo ainda é segredo, e não devem chamar muita atenção em público. E o rei confirma que deve tomar muito cuidado. Esse episódio começa com Caim recebendo a chave e a escritura da mansão que o rei deu a ele como recompensa por ter salvo a sua filha. Caim se sente aliviado, já que finalmente ele conseguiria sair cedo e teria tempo livre. Mas o que ele não esperava era que o Duque chegasse e o convidasse para jogar o Reverse, o jogo que ele inventou no episódio passado. Caim relutante aceita, mas logo aparece um monte de gente para jogar contra ele. E logo, Caim ficaria ocupado por muito tempo. Após isso, Caim segue em direção à sua mansão. Ao chegar, nota que o local está completamente em ruínas e parece ter sido abandonado há anos e anos. Ele entra lá dentro e confirma. Realmente, o local esteve abandonado por anos e está com um aspecto muito acabado. Ele segue olhando todos os cômodos e cada vez piora mais a situação. Mas apesar da situação ser feia, ele nota que a casa é realmente bem grande e não é de todo mal. Em seguida, Caim usa magia e vai limpando tudo rapidamente. Ele limpa e repara tudo numa velocidade incrível e fica bem feliz com o resultado. Ele deita em sua cama e escuta a voz de Sylvia, sua empregada. Ela está acompanhada de outras empregadas e de Colan, o seu novo mordomo. Após isso, as empregadas seguem para limpar toda a casa, mas se surpreendem por não haver nenhum grão de poeira na casa inteira. Caim fala que já havia limpado tudo com magia, e Sylvia aceita facilmente, pois já o conhecia há anos. Porém, o novo mordomo acha muito impressionante e estranho o fato das outras empregadas não ficarem surpresas também. Após isso, Colan fala para Caim seguir para a mansão de seu pai, já que seus 2 irmãos mais velhos irão para lá hoje, e Caim tem que recebê-los. Ao chegar, seus irmãos falam que estão bem surpresos de Caim já ter um título e até mesmo uma mansão antes deles, e dizem estar muito orgulhosos dele. Após isso, Caim convida eles para conhecerem sua nova casa, e seu pai acha esquisito ela estar com um aspecto novo e totalmente limpa, já que ele havia visitado o local um tempo atrás e estava completamente decrépito. Caim responde que apenas usou um pouquinho de magia para consertar e limpar a mansão. Seu pai acha tudo bonito, mas diz que não vê obras de artes, e para um nobre isso é muito necessário. Fala que pode até ser um monstro empalhado ou coisa do tipo. Caim
Ao ouvir isso, sai e volta rapidamente. Após isso, as empregadas gritam e eles vão ver o que é. Ao chegar, vemos que elas estão assustadas com um gigantesco dragão vermelho bem na entrada da mansão. Caim, por sua vez, fala que é apenas um dragão vermelho empalhado. Seu pai fala que sabe o que é e diz que o que quer saber é o porquê daquilo estar ali. Caim explica que derrotou ele e o guardou. Ao ouvir isso, o seu pai fica completamente chocado, já que nenhum grupo de aventureiros rank A daria conta do tal dragão. Mas apesar de tudo, seu pai admite que ter um dragão vermelho empalhado é bem melhor do que qualquer decoração, e diz que uma daqueles vale mais ou menos 1000 moedas de platina. Caim pensa e fica chocado ao saber que aquele dragão é equivalente a 10 bilhões de ienes, e após isso, escuta um grande grito da mãe de Caim e vão correndo até lá. Ao chegar, ela pergunta o que diabos é aquilo no banheiro que atira água para limpar após o uso. Caim fala que apenas usou magia para que saísse água dele. Sim, ele fez um bidê com magia. Após isso, o pai de Caim desdenha dizendo que elas fizeram um grande escândalo por apenas isso. Elas mandam ele experimentar e quando ele sai, ele diz que não vai ter jeito. Se elas querem tanto, vão ter que ter um também. O cara gostou da jatada no rabo, velho. Após isso, seu pai informa que Caim terá que fazer uma festa para os nobres, já que é costume daquele mundo fazer isso quando se compra ou recebe uma mansão. Eles preparam tudo e finalmente chega o dia da festa. Caim vai recebendo os nobres e todos ficam espantados com os dragão gigante. Após isso, Caim recebe a todos e agradece a presença deles, e diz que preparou uma bebida diferente e boa comida para todos. Todos ficam surpresos com um tipo de champanhe, já que naquele mundo não existem bebidas gaseificadas, e se surpreendem mais ainda com as taças de vidros e com o hambúrguer que ele preparou. Em seguida, o rei chega e diz que nunca viu algo tão belo quanto aquelas taças, já que também não existia nada parecido com aquilo lá. Ele bebe o drink e fica impressionado com o gás, e também fica muito surpreso com o hambúrguer, já que é muito macio e saboroso. Após isso, o rei vai testar o bidê mágico por pedido da rainha, e ele dá um grito quando sente a jatada, lá ele, e sai dizendo que tem que instalar aquilo urgentemente no seu palácio. Após isso, o mordomo de Caim o chama e avisa que o Marquês Corgino se aproximava. Caim já o conhece e sabe que ele é bem filho da mãe. Caim vem recebê-los e o cara vem desdenhando de tudo que Caim apresenta para ele. Corgino vai insultando todos que estão no local e pede para o servirem logo. Após ele provar o champanhe, ele gosta muito, mas diz que é ruim e faz o mesmo com o hambúrguer. Mas Caim tinha um plano. Ele vai enrolando o Marquês e logo o rei chega e presencia a atitude arrogante de Corgino e o repreende veementemente. O Marquês se curva e pede 1000 desculpas por suas atitudes, e o rei fala que ele deve repensar seus comportamentos, a não ser que ele queira perder seu título. No dia seguinte, Caim vai ao palácio do rei para entregar alguns monstros que ele capturou. Daí, o vice-capitão da guarda real o encontra e mostra a ele o local ao qual ele poderá colocar os monstros. Caim, por sua vez, diz que não seria o suficiente, já que são muitos monstros. Ele então leva Caim até um local mais aberto e Caim despeja todos os monstros que haviam em sua caixa de itens, incluindo dragões da terra e outros monstros lendários. Dain fica impressionado e diz não acreditar naquilo tudo. O cavaleiro pergunta se Caim é um herói ou discípulo dos deuses, e nesse momento Caim fica nervoso e nega. Mas Dain presta atenção e vocês verão que essa informação será bem útil mais adiante no vídeo. Após Caim entregar os bichos, Dain chama ele para mostrar à capitã suas habilidades com a espada. Ele primeiro apresenta Caim para os soldados, e eles desdenham de Caim, e não acreditam que ele seja forte, já que ele é apenas uma criança de 10 anos. Um deles se habilita a lutar com Caim, pensando que seria bem fácil, mas Caim, numa velocidade incrível, vence o soldado que fica incrédulo com sua velocidade e força. Após isso, Dain sugere que Caim lute com os 30 soldados ao mesmo tempo, e Caim, sem escolha, acaba aceitando. A luta começa, mas antes mesmo do primeiro ataque, a capitã grita e manda eles pararem. Ela chega e pergunta se eles não têm vergonha de apontar suas espadas para uma simples criança fofa, e abraça Caim. Após isso, Dain explica quem ele é, e diz que foi ele quem lutou sozinho contra 30 orcs e salvou a princesa Telestia. Ela, ao saber disso, fica bem feliz, já que ela é muito obcecada por lutar. Ela não perde tempo e logo chama Caim para um duelo. Eles começam e os dois têm uma batalha empolgante. Ambos são muito rápidos,
mas claramente Caim se sobressai e acaba vencendo ela. Após ser vencida, a Capitã Maluca simplesmente pede Caim em casamento. E todos ficam chocados. Caim fica nervoso e diz que ela não pode fazer isso, já que ele tem apenas 10 anos. Ela diz que tudo bem, e decide falar com o rei para resolver isso logo. Eles vão, e ao chegarem o rei fica muito bravo com Caim, já que ele conseguiu outra noiva, sendo que ele já tinha Teles e Silk como suas noivas. Após isso, o rei explica a Caim que a capitã é a princesa do reino dos elfos, e ele se casar com ela geraria um grande alvoroço entre os dois povos. Mas Tijuana, a elfa, diz que não liga, e o rei fala que ela terá que pedir autorização para o seu pai, o rei dos elfos, e assim ela faz. Após isso, ela pega Caim pelo braço e sai correndo para lutar com ele novamente. E o rei e os nobres ficam na sala conversando sobre Caim. Se perguntam como ele pode ser tão forte a ponto de ganhar da melhor cavaleira do reino. O rei então pergunta ao pai de Caim o porquê de tamanha força, mas seu pai também não sabe responder, já que desde muito pequeno ele já era muito forte. E nesse momento, vocês lembram da pergunta que Dain fez a Caim mais cedo? Então, ele fala ao rei que Caim ficou meio balançado quando foi perguntado sobre ser um herói ou escolhido pelos deuses. O rei acha estranho e diz ter um teste para saber quem realmente ele é. E novamente chamam Caim e é revelado qual teste seria. Basicamente, dão um livro para ele, e ele começa a ler tranquilamente sem se importar com nada. Até aí tudo bem. O problema é que o livro está escrito em japonês, e ninguém naquele mundo entende aquela língua, que é a língua do fundador do reino, o herói Yuya. Caim, ao perceber isso, fica bem surpreso e confirma suas suspeitas do fundador ter sido japonês igual a ele, e provavelmente ter sido reencarnado assim como Caim. E logo o rei pergunta quem Caim é. Caim, sem alternativa, resolve revelar tudo. Fala que tem memórias de sua outra vida e que recebeu a bênção dos 7 deuses quando foi batizado. Inclusive, se encontrou com eles. Ao ouvirem isso, todos ficam surpresos, mas Caim fala que apesar de tudo isso, ele gosta da sua nova vida, e que ele é realmente filho dos seus pais. Ele apenas tem as memórias da sua vida passada. Em seguida, Caim mostra seus status e revela seu verdadeiro poder. E obviamente, todos ali ficam completamente chocados ao ver os números e a quantidade de habilidades e bênçãos que ele possui. O rei fala que com os poderes que ele tem e sendo escolhido pelos deuses, ele poderia facilmente fazer com que todos se curvassem a ele, inclusive tomar o lugar do rei. Caim fala que jamais iria querer isso, e gosta da vida que tem e gostaria de continuar assim. Diz que não entendia nada quando reencarnou, mas seu pai, sua mãe e muitas outras pessoas foram gentis com ele, e ele gostou muito das aventuras e experiências aprendendo magia. Os nobres presentes prometem não dizer nada a ninguém e isso virou um segredo. Após isso, a elfa maluca volta e diz ter conseguido a autorização do seu pai para se casar com Caim. E agora, o garoto já tem 3 noivas. O episódio de hoje começa com Caim lendo aquele livro antigo deixado por Yuya, o outro reencarnado do Japão que fundou o reino onde Caim vive hoje. Ele se apresenta e diz que é o primeiro rei desse reino, e também é japonês. Fala também que decidiu manter os registros das coisas que foi descobrindo daquele mundo. Ele conta também que sofreu um acidente e achou ter ido de comes e bebes. Mas felizmente, ele foi levado logo em seguida para o mundo onde está hoje. Nesse momento, Silk e Teles chegam por trás dele e perguntam o que ele está fazendo. Caim se assusta e logo fecha o livro, e diz que estava apenas estudando. Em seguida, elas insinuam que poderiam estudar junto com ele. Mas Caim inventa uma desculpa esfarrapada e foge delas. Mas quando ele pensava estar livre, Tijuana, sua nova esposa, também o encontra. E ele também foge dela e vai para casa. Caim diz que hoje é um dia muito importante e ninguém pode incomodá-lo, já que ele acaba de completar seus 12 anos e agora ele deve ir na guilda se registrar como um aventureiro. Ele chega no local e acha incrível tudo aquilo. Lembra muito os jogos que ele havia visto em sua vida passada. Ele vai até a recepção e a moça lhe entrega um formulário. Caim preenche tudo e entrega a ela. Em seguida, ela diz precisar de uma gota de sangue dele para registrá-lo na guilda. Caim faz assim como pedido e logo recebe o seu cartão de identificação da guilda. Após isso, ele agradece e alguns valentões chegam e dão em cima da atendente. Ao ver Caim, eles tentam atacá-lo, mas nem sequer conseguem tocar no garoto. Caim desvia facilmente de todos os ataques. Mas antes que Caim reagisse, um aventureiro que aparenta ser bem forte
vem e defende ele, e Caim agradece pela ajuda. Mas o aventureiro diz que não o ajudou, e sim, fez aquilo pelo bem dos outros, já que pode ver claramente que Caim é muito forte. O aventureiro pergunta seu nome e Caim responde a ele. Eles sentam em uma mesa e começam a conversar. O aventureiro fala que os movimentos de Caim foram muito bons e pergunta onde ele aprendeu. Caim fala apenas que desde pequeno treina com professores particulares. Caim pergunta sobre o que os valentões o chamaram. Ele explica que Chama de Gelo é o nome do grupo dele, já que ele usa uma espada em chamas e sua esposa usa magia de gelo. Logo em seguida, ele mostra seu cartão de aventureiro e Caim vê que é completamente dourado, o que indica que ele é um aventureiro rank A. Caim acha isso demais, e Claude diz que isso não é nada perto do primeiro rei, que era rank SSS. Nesse momento, a esposa de Claude chega e dá uma cajadada na cabeça dele, e pergunta por que diabos ele está bebendo tão cedo. Ela fica muito brava, mas quando Caim fala com ela, ela acha ele fofo e fica mais calma. Em seguida, ela puxa Claude pela orelha e se despede de Caim. Após isso, Caim vai procurar uma missão para fazer. Parece apenas ter missões bem chatas, mas ele finalmente encontra uma boa. O objetivo da missão é caçar goblins. Caim fica bem empolgado e vai correndo, mas antes de começar sua primeira aventura, Tijuana o encontra e diz que irá junto com Caim. Mesmo contra a vontade do garoto, ela arrasta ele e vão para dentro da floresta. Ao ficar sozinha com ele, ela começa a fantasiar várias coisas, e nesse momento, Caim usa a habilidade de rastreio e encontra o tal grupo de goblins. Quando chegam no local, observam que há uma vítima, e alguns goblins estão também naquele lugar. Tijuana lida facilmente com alguns, porém aparecem mais. Caim usa magia de fortalecimento nela, e a elfa fica bem mais forte, e derrota todos com facilidade. Mas após acabarem com os goblins, aparecem alguns lagartões verdes. Caim manda Tijuana fugir com o aldeão, e facilmente aniquila todos os lagartos. Caim volta para a guilda e informa que derrotou 30 lagartos verdes, e a atendente acha incrível, e vai falar com seu superior, que convoca Caim na sua sala. O cara começa a insinuar que Caim está trapaceando, já que nenhum novato derrota 30 lagartos verdes no primeiro dia, e ameaça remover o registro de aventureiro dele. Mas antes que ele pudesse fazer algo, o líder da guilda aparece e pergunta o que houve. O corno diz que Caim estava trapaceando, e por isso iria remover o registro de aventureiro. Porém, o mestre da guilda vem e analisa Caim. Logo em seguida, ele diz que Cedric estava muito errado, já que aquele que ele chamou de trapaceiro é o noivo de Tijuana, a irmã dele. E ele é o Barão Caim, o herói que salvou a princesa de 30 orcs. Cedric fica chocado ao saber quem ele realmente é, e se desculpa muitas vezes. Tijuana fala ao líder da guilda os feitos de Caim, e ele acha justo subir o rank dele para A, mas com uma condição: ele deverá derrotar alguns bandidos. O irmão de Tijuana pede desculpa pelo inconveniente e diz que ficou surpreso em saber que sua irmã havia noivado. Mas ao conhecê-lo, ele acabou ficando mais tranquilo ao ver que ele é uma boa pessoa. Um tempo depois, Caim acorda com sua empregada chamando e dizendo que ele está atrasado para a prova de admissão. Caim se arruma e vai correndo, mas avisa a Sylvia que está tudo bem, e simplesmente se teleporta para o local do teste. Em seguida, Caim vai à recepção e o rapaz entrega a ele um papel com as informações de onde ele irá fazer sua prova. Caim chega na sala e vê que nem Teles nem Silk estão na sala dele. A instrutora explica como será a prova e logo aplica. Caim rapidamente termina e começa a dormir. A instrutora vem falar com ele e pergunta se está tudo bem ficar relaxado desse jeito. Caim responde e diz que está tudo bem, já que ele já respondeu todas as questões. Mais tarde, eles terão um teste de magia. A professora diz que eles devem usar as magias mais fortes que conseguirem, e que está tudo bem, já que há uma barreira que protege eles. Logo os primeiros alunos começam e jogam magias bem fracas nos alvos. Caim pensa que não deve exagerar, e usa um simples tiro de fogo, que destrói o alvo, o muro e parte da floresta atrás dele. A professora fica completamente chocada e diz que não há mais nada para ele fazer ali, e que ele deve se apressar e ir para o teste de espada. No local, Caim encontra Claude, que logo chama para fazer uma batalha simulada. Caim tenta negar, mas o instrutor insiste que ele vá. Sem alternativas, Caim vai e logo eles começam. Caim parte para cima e começam a trocar ataques. Claude se empolga e diz que Caim é muito forte, e logo aumenta seu poder. Eles vão lutando e impressionando a todos. O instrutor logo interrompe e diz que eles devem parar logo.
já que uma luta simulada desse nível irá desanimar todos os alunos presentes, e manda Caim ir embora, e ele deve voltar apenas para pegar seus papéis de aprovação. Outro dia, Caim vai até o rei, que o pergunta o que foi tudo aquilo no teste de magia. Caim explica que apenas usou uma simples bala de fogo, e por ter uma proteção mágica, ele achava que não iria danificar nada. O rei também pergunta o porquê dele ter feito os testes junto com os plebeus, e o rei explica que ele deveria ir para a recepção norte, onde ficaram os nobres, e fala também que Telestia ficou muito brava por não poder ver ele. O rei também complementa que já avisou ele várias vezes para não exagerar. Mais tarde, Caim volta à escola e vai ver sua nota. Ele descobre que ficou em primeiro de todos os alunos, enquanto Teles ficou em segunda e Silk em terceira. Um tempo depois, Caim avista sua irmã e manda um oi para ela. Ela, ao vê-lo, vem correndo e pula em cima de Caim, abraçando e se esfregando nele, e fala que estava com muita saudade, já que ele nunca vai para a mansão deles. Também o parabeniza por ter passado em primeiro, e diz estar ansiosa para ver o seu discurso, já que todos os anos o primeiro colocado faz um discurso a todos os novatos. Caim chega no salão e encontra suas duas noivas, que falam que ele ficou muito lindo no uniforme escolar. E em seguida, eles se sentam e o diretor inicia a cerimônia de admissão. Chama Caim para o palco para fazer o seu discurso e ele faz. Caim pede-se desculpa por ter confundido e ter feito a avaliação junto com os plebeus, mas fala que quer passar sua estadia ali fazendo muitos amigos sem ligar para linhagens sanguíneas ou status de nobreza. Após ele terminar, todos o aplaudem e o rei aparece. Fala algumas palavras para todos enquanto dá alguns tapas nas costas de Caim. Todos começam a rir e chega o momento da primeira aula de Caim. Como esperado, ele senta ao lado de Silk e Teles. A professora chega e se apresenta, e manda eles decidirem logo para qual divisão eles gostarão de ir. Caim não pensa duas vezes e diz que irá para a divisão de aventureiros. Porém, Silk e Teles negam frontalmente, e falam que ele é um nobre e tem terras em seu nome, e que por isso ele deve aprender muitas coisas sobre nobreza. Porém, ele pode fazer isso e também participar da divisão de aventureiros. Mais tarde, eles vão saindo da sala e Caim vê aquele gordinho encrenqueiro arrumando confusão com sua amiga Parma. Caim fala que ele não deveria estar fazendo isso, e que não há distinção entre nobres e plebeus naquela escola. Ao ver que é Caim quem fala, eles ficam assustados, e ficam mais ainda quando Teles e Silk também aparecem, e pedem desculpas e se ajoelham. Depois saem correndo pedindo desculpas. Caim fala com Parma e se desculpa por eles estarem importunando ela logo no primeiro dia. Parma diz que não há problema, e que ela está feliz em estar estudando na mesma escola que ele, e que é uma pena eles não estarem na mesma turma. Caim, por sua vez, parabeniza a garota por estar na turma A, já que apenas os melhores vão para lá, e fala também que se ela tiver algo que não saiba, ela pode contar com ele para tirar suas dúvidas. E nesse momento, Teles e Silk diz que ele parece ser bem próximo dela, e fala que querem conversar com a garota. E enquanto isso, Caim deve ficar de joelhos esperando. Caim aceita e fica esperando, mas enquanto esperava, uma voz vem em sua mente e manda ele ir até a biblioteca. E assim ele faz. Ao chegar, ele vai até um lugar estranho e é teleportado para um tipo de sala. Lá ele encontra um cara que oferece café para ele. Caim acha muito estranho, já que não existe café naquele mundo. O cara suspeito fala que é um prazer conhecer ele, e diz seu nome, mas também fala o nome da sua vida passada, Shina Kazuya. Caim aceita o café e fica muito feliz em beber aquilo novamente. Caim pergunta quem é aquele cara que sabia até mesmo seu antigo nome. O rapaz fala que Caim não precisa ficar alerta. Fala que soube pelos deuses, e fala também que já sabe que ele também reencarnou. E logo após isso ele fala seu nome. Diz que é Yuya Tenra Hirasawa Esforte, que é mais conhecido como o primeiro rei daquele mundo. Caim, ao saber disso, fica impressionado e fala que leu o livro sobre magia de nível imperial que ele escreveu, mas diz que isso foi há 300 anos atrás. E se ele é mesmo Yuya, como ele teria aquela aparência tão jovem? E pergunta se ele não é um fantasma. Yuya, por sua vez, manda Caim usar sua habilidade de avaliação para saber quem ele é. Ao usar a habilidade, Caim nota que ele tem o status de Deus da criação. Isso se deve ao fato dele ter criado o mundo em que eles estão, e por isso ele se tornou um Deus da criação. Após conversarem um pouco, Yuya fala o porquê chamou Caim lá naquele mundo, e diz que os deuses pediram para ele treinar Caim.
Caim responde que não vê motivos para isso, já que do jeito que ele está, já tem muitos problemas por ser forte demais. Yuya então pergunta se Caim consegue pegar o biscoito que está nas mãos dele, e se ele fizer isso, ele estará pronto, e não precisará mais de treinar. Caim não pensa duas vezes e tenta avançar para pegar o biscoito, mas para sua infelicidade, Yuya facilmente subjuga Caim, e diz que ainda falta muito para ele. Caim entende, mas pergunta o porquê dele precisar ficar tão forte. Yuya fala que existe alguém com quem ele precisa lutar. Alguém esse que 300 anos atrás fez as pessoas do mundo todo lutarem entre si e se eliminarem. Caim pergunta como ele fez isso, e Yuya fala que ele usou o oráculo para disseminar discórdia. E logo em seguida, o caos estava por toda parte. E essa pessoa ao qual ele tem que lutar é o deus maligno Aron. Yuya conta também que há 300 anos, ele e seus companheiros deram um jeito de selá-lo. Porém, há indícios que o selo tem enfraquecido e a qualquer momento Aron pode ser libertado. E por isso, Caim deve ficar forte para enfrentá-lo quando chegar a hora. Caim pergunta o porquê de Yuya não enfrentar Aron, já que ele é tão forte. Ele responde que não pode, já que assim como os outros deuses, ele não pode interferir diretamente no mundo terreno. E por isso, deixaram tudo nas mãos de Caim. Fala também que isso tudo tem a ver com a sua vida anterior. E Caim pergunta como isso tudo teria a ver com ele. E nesse momento, eles são teleportados. E Yuya fala que agora é o mestre dele. E quando Caim terminar a tarefa que ele tem, ele irá contar tudo para ele. Ele entrega um tipo de bússola que aponta para a direção da casa onde eles estavam. E o objetivo de Caim é chegar lá após atravessar aquela floresta cheia de monstros. Yuya fala que Caim deve subir de nível, já que ele deve estar por volta do nível 300. E para derrotar Aron, ele precisará no mínimo do level 600. Yuya fala que vai demorar bastante, mas ele não pode usar magia de teleporte. E Caim, nesse momento, pergunta o que acontecerá com a escola dele, já que ele provavelmente ficará muito tempo naquela floresta. Nesse momento, Yuya revela que eles estão em outro mundo, e que um ano ali é o mesmo que um dia no outro mundo. Então, isso não será um grande problema. Após isso, ele se despede e manda Caim voltar logo. Caim, sem alternativas, entra na floresta e começa a batalhar com vários monstros. Vai derrotando um por um. Nesse momento, o anime nos mostra o mundo de Caim. Silk e Teles vão até a mansão dele para ver como ele está, já que faz mais de um dia que não o veem. Sylvia, a empregada, abre a porta pensando ser Caim que havia chegado, mas nota que as duas noivas de Caim estão na mesma situação que ela sem ter notícias dele. Silk e Sylvia começam a pensar que algo de ruim deve ter acontecido com ele, mas Telestia tranquiliza elas e fala que Caim é muito forte. Elas devem apenas esperar e ele com certeza logo estará de volta. Voltamos para Caim e vemos que ele está sendo pego por um monstro gigante e totalmente sem vontade e sem energia. Ele parece estar muito cansado e desmotivado, mas ainda assim derrota o monstro e cai no chão. Começa a pensar que não conseguirá mais sair daquela floresta. Diz que não dorme bem faz meses e não tem sequer energia para pensar direito. Nesse momento, ele escuta um som de um animal que aparenta estar sofrendo bastante e ele segue até o barulho. E encontra o lobinho que aparenta estar bem ferido e doente. Caim, sem poder pensar direito, pensa em sacrificá-lo para parar seu sofrimento. Mas antes que ele apunhalasse o pobre lobo, ele tem um flashback e lembra da sua vida passada. Ele foi de base justamente protegendo as pessoas, e esse é o seu jeito de agir. Ele desiste de tentar sacrificar o lobinho, que daqui a pouco vocês descobrirão não ser um simples lobinho. Mas vamos voltar para a história. Ele decide, mesmo sem mana, tentar curar o bichinho. Ele tenta por 2 vezes, mas na segunda ele simplesmente desmaia de exaustão. Felizmente, na última tentativa ele conseguiu curar o lobo, que enquanto Caim estava desmaiado, derrotou todos os monstros que atacavam eles. Ao ver que Caim acordou, o lobo pula nele e começa a lambê-lo. Caim, ao ver que ele estava sozinho, decide levá-lo junto consigo, e dá o nome de Haku a ele, e agradece a Haku, já que graças a ele recuperou sua vontade de viver e agora tem que dar duro para protegê-lo também. Temos um time skip e agora Caim já está bem maior e com os cabelos longos. Notamos aqui também que Haku também cresceu bastante. E finalmente, eles dois chegam na casa de Yuya. Ele entra e Yuya diz que ele cresceu bastante e fala que é óbvio que isso aconteceria,
já que passaram-se 4 anos. Yuya se espanta e diz que aquele lobo é um Fenrir. Caim diz que não, é apenas Haku, mas Yuya retruca e diz que sim. Ele com toda certeza é um Fenrir, uma besta lendária. E logo Caim faz um contrato com ele. Agora ele pode invocá-lo sempre que quiser. Em seguida, Yuya fala que ele seguirá para a segunda parte do seu treino, e seu professor será Doran, um cara que aparenta ser um elfo maromba. Seu treino começa e Caim não tem a mínima chance, e logo é nocauteado. No dia seguinte, ele acorda na casa de Doran e conhece sua esposa, Huri, e também apresenta o pet da família, um filhote de dragão chamado Gin. Em seguida, ela serve a comida e ao experimentar, Caim começa a chorar de emoção, já que fazia muito tempo que ele não comia algo tão gostoso. Em seguida, eles voltam a treinar e Caim continua levando um sacode. Mas agora, diferente de antes, ele aguenta alguns golpes. Enquanto seguiam treinando, Caim se lembra do que Yuya contou após ele terminar seu treino na floresta. Yuya explica que Aaron era o deus da diversão, e ele usou um oráculo para fazer pessoas inocentes participarem de um jogo mortal, e muita gente se foi por conta disso. Yuya fala que se ele voltar, provavelmente fará isso de novo, e muitas pessoas importantes para Caim provavelmente vão de base. Caim fala que não quer isso de jeito nenhum, e pergunta como pode pará-lo. Yuya responde que ele deve simplesmente ficar mais forte. E nesse momento, voltamos para o treinamento com Doran, e agora, finalmente, Caim consegue lutar de igual para igual com Doran. Yuya, ao ver ele treinando, nos conta um pouco mais de como Aaron tem ligação com a vida passada de Caim. Vemos que ele e os pais de Caim foram convocados para aquele mundo juntos, e os três batalharam muito para conseguir selar Aaron. Mas infelizmente, os pais de Caim não resistiram e foram de base no processo de selamento. Voltamos a Caim, e enquanto ele se lembra disso tudo, ele entra em fúria e finalmente consegue derrotar Doran, e diz já ter a força suficiente para conseguir proteger quem é importante para ele. Doran fala que ele foi bem, e que seu treinamento acabou. E imediatamente após isso, Caim vai correndo para casa ver os túmulos onde seus pais foram sepultados. Yuya fala que eles sempre se preocuparam com Caim, e até seus últimos momentos, eles sempre tentaram achar uma forma de voltar para outro mundo para reverem seu filho. Caim agora entende o porquê de sempre ter ficado sozinho e começa a chorar. Agradece seus pais por sempre se preocuparem com ele e agradece também a Yuya por ter cuidado de seus pais. E nesse momento, Yuya diz que ele ficou bem forte e Caim fala que foi graças ao seu treinamento. Caim se despede e diz que vai voltar logo ao seu mundo. Porém, Yuya o alerta que ele está lá há 5 anos e provavelmente acharão ele estranho quando voltar tão grande. Yuya usa magia e retorna o corpo de Caim como era antes. Yuya fala também para Caim levar Haku, e Doran logo aparece e também manda levar Gin, o dragãozinho. Agora sim, Caim se despede e Yuya manda ele entregar uma espada ao rei atual. Caim chega em casa e todos ficam muito felizes ao vê-lo. Teles e Silk fizeram alguns biscoitos e Caim, ao ver, fica emocionado e começa a comer tudo descontroladamente. O vídeo de hoje começa com o rei relutando em acreditar que Caim realmente esteve com o primeiro rei. Caim insiste e diz que é verdade. Fala que ele está em outro mundo que ele mesmo criou, e agora ele é um deus da criação. Caim mostra a katana que Yuya deu a ele, e finalmente o rei começa a acreditar no que ele diz. O rei também pergunta sobre o treino dele. Caim fala que foi muito duro. Ele teve que enfrentar monstros muito fortes numa floresta, e até treinou com um cara bem forte. E tudo isso durante longos 5 anos. Ao ouvirem que ele ficou lá por 5 anos, todos ficam chocados e não acreditam muito. Após isso, o pai de Silk fala que receberam um relatório da guilda, falando que Caim não completou a missão de capturar bandidos. E se continuar assim, o seu registro lá será cancelado. Caim se assusta e vai correndo para a guilda. Ao chegar, ele conversa com o líder de lá e fala que ele esteve muito ocupado durante esses últimos dias, e que esse é o motivo dele não ter vindo fazer sua missão de capturar bandidos. Ele fala também que sua noiva Tijuana também estava muito triste, já que nunca mais ela havia lutado com ele, e também diz que o amor acumulado que ela tem estava para explodir. Caim pergunta sobre o cancelamento do seu registro, e o líder pergunta a ele se ele não lembra a condição para manter seu registro de ranquear, que era completar uma missão de capturar bandidos. E como ele não fez até agora,
em alguns dias o seu registro pode sim ser cancelado. Caim diz que não quer isso, e logo aceita a missão. Caim pergunta se ele só deve capturá-los, e o mestre da guilda diz que sim, e fala também o local onde é provável que os bandidos estejam, e complementa que eles ficam em um grupo de mais ou menos 10 pessoas, mas que para Caim deve ser bem fácil conseguir capturá-los. Caim diz que logo irá, e já se teleporta para a floresta. Em seguida, usa magia de voo e logo avista o grupo de bandidos. Caim desce e se dá conta que suas 2 professoras do início do anime estão lá lutando com eles. Os bandidos, ao vê-lo, falam que mais um não fará diferença alguma, ainda mais uma criancinha daquelas. E dizem também que ele deveria estar no colo da mamãe mamando. Bom, eles não podiam estar mais errados, não é mesmo? Caim faz uma expressão séria e diz que eles pagarão caro por terem ferido suas professoras. E nesse momento, os bandidos vêm para cima de Caim, que por sua vez vai descendo a lenha em um por um, até derrotar todos. Após isso, Millie pergunta o porquê dele estar ali. Caim fala que apenas aceitou uma missão de subjugação da guilda, e seus alvos eram aqueles bandidos. Ao ouvirem isso, suas professoras se perguntam por que diabos ele aceitou uma missão perigosa daquelas, já que ele tem apenas 12 anos e esse tipo de missão é para rank C ou maior. Caim, nesse momento, revela que já é rank A, e elas ficam completamente chocadas. Caim diz que algumas coisas aconteceram e ele foi forçado a virar rank A. Em seguida, o mercador pergunta o que farão com os bandidos capturados, e Caim fala apenas que os levará para a capital e entregará eles para a guilda. Caim chega na cidade e, ao passar por lá com os bandidos numa jaula, deixa todos na cidade impressionados. Nesse momento, o pai de Parma agradece a Caim por ter salvado eles, e Parma logo aparece e vem conversar com Caim. A garota pergunta o que é tudo aquilo e Caim fala que são apenas bandidos que a guilda pediu. Parma então imagina que todo esse trabalho, junto com as obrigações de barão, devem ter feito ele ter sumido da escola nesses últimos dias. Ao ouvirem que Caim é um barão agora, Millie e Nina, suas professoras, ficam completamente chocadas e se desculpam por falar com ele de forma tão desleixada. Mas Caim diz que não precisa de formalidades, já que as duas são suas professoras há muito tempo. Millie fica muito feliz ao ouvir isso e não perde tempo e já se inscreve e deixa o like aqui no vídeo. Façam assim como ela, hein? Na verdade, abraça Caim colocando a cara dele nesse local aí que vocês estão vendo. Caim fica com vergonha e logo corre com a carruagem falando que deve entregar logo os bandidos. Millie e Nina vão atrás dele e logo Caim chega e reporta que já concluiu sua missão. Em seguida, aqueles caras chatos lá do início do anime chegam e novamente dão em cima de Millie e Nina. Elas falam que não tem interesse neles e o cara tenta pôr as mãos nelas, mas antes que ele pudesse tocá-las, Caim segura seu braço e manda eles pararem de incomodar as duas. Os aventureiros pilantras perguntam quem ele pensa que é, e logo lembram que é o garotinho que desceu o cacete neles um tempo atrás. Ao se darem conta disso, se assustam e recuam com medo. E ao recuarem, dão de cara com Claude, que também bateu neles anteriormente. E sem pensar 2 vezes, eles saem correndo com medo. Caim vem falar com Claude, e ele fala que apenas estava dando uma lição neles por terem mexido com suas amigas. Claude pergunta a ele quem são suas amigas, e logo Millie fala que é ela e Nina. E nesse momento, descobrimos que Millie e Claude são irmãos, e ele pergunta de onde elas conhecem eles. Caim fala que elas foram suas professoras quando ele tinha apenas 5 anos, e Claude diz que isso é muita coincidência, e por isso eles devem ir beber. E em seguida, eles pegam uma mesa e começam a conversar enquanto bebem. Elas informam a Claude que Caim já é rank A, o mesmo que ele. E Claude se surpreende, obviamente, mas aceita bem fácil, já que mesmo sendo apenas um aluno, Caim foi o único aventureiro que se equiparou a ele em questão de força. Millie fica muito surpresa ao saber disso, já que em habilidades de batalha, Claude é o mais forte, já que ele chegou no rank A apenas com sua força física e sem usar magia. E nesse momento, Nina informa que ele também é um barão. E obviamente, Claude fica chocado e também pede desculpas pelo tratamento. Millie e Nina começam a falar seus feitos quando ele era apenas um garotinho de 5 anos. Falam que ele derrotou sozinho um dragão vermelho, que é um monstro rank SS. E com os itens que ele deixou cair, Caim fez as bolsas de itens que elas usam. E nesse momento,
a esposa de Claude pergunta quanto cabe naquelas bolsas. E Millie diz que nunca encheu e por isso não sabe, e fica muito interessada na bolsa e pergunta como Caim fez. Caim, com vergonha por ela estar muito perto, fala que vai fazer uma para ela também. E nesse momento, ela, completamente bêbada, dorme em cima de Caim. Em seguida, Caim se lembra que terá aula no dia seguinte e precisa se preparar. Após ele sair, a moça da guilda diz que precisa de alguns aventureiros para darem uma palestra na escola de magia. No dia seguinte, Caim começa sua aula e hoje os alunos deverão acertar os alvos com a melhor magia que tiverem. E Caim, ao ver isso, fica muito feliz, já que poderá mostrar todos os frutos do seu treinamento com Yuya. Porém, para sua tristeza, a professora o chama e fala que ele está proibido de usar magia ofensiva na escola, já que até suas magias mais básicas destroem a barreira da escola. Mas manda ele não se preocupar, já que ele ganhará os pontos daquela aula só de ficar olhando. Caim fica triste, mas não tem o que fazer. E nesse momento, Claude e as outras observam Caim e dizem que ele deve estar sofrendo muito, e logo armam um plano para ajudá-lo. Em seguida, na sala de aula, eles são apresentados aos alunos e eles ficam impressionados, já que eles são aventureiros de rank A e B. Claude manda os alunos mostrarem os seus cartões de aventureiros, mas Caim não mostra o seu. Claude vem até ele e pergunta o porquê dele não mostrar. Caim, em seus pensamentos, começa a chorar, já que seu cartão é dourado. E se ele mostrar isso, distanciará ele ainda mais dos outros alunos da classe dele. Caim então diz apenas que esqueceu seu cartão. E Claude fala que o cartão serve como identificação para caso algo aconteça, e ele não deve esquecer nunca mais o seu cartão. Em seguida, eles vão para uma aula prática. E Caim fica muito feliz que poderá mostrar seus poderes sem se segurar contra Claude. Porém, Claude vem chamando todos os alunos antes dele e o deixa por último. Caim tenta ir para Nina, mas ela o alerta que ele não pode usar magia. Os 4 aventureiros revelam seu plano. A intenção deles é mostrar o quão fortes eles são, para no final eles serem derrotados por Caim, fazendo assim com que Caim se torne o herói da sala e todos gostem dele. Porém, quando chegaria a vez de Caim lutar com Claude, o sinal toca informando o fim daquela aula, o que o deixa bem triste e frustrado. No fim daquele dia, Caim fica bem nervoso e vai até a floresta para descontar sua raiva. Começa a desferir vários ataques de forma furiosa, e em dado momento, um dragão gigante vem atacar Caim. Mas ele está com tanta raiva que apenas fatia com uma facilidade gigantesca o tal dragão. Em seguida, ele lança um ataque bem forte, e ao longe os guardas veem e pensam que o Rei Demônio veio atacar. E mobilizam todos os soldados e o pai de Caim vai até o local. Novamente, assim como no início do anime, ele encontra um lenço com o brasão da sua família nele, e logo se dá conta que tudo aquilo foi causado por Caim. Mais tarde, o rei convoca Caim e fala que recebeu uma mensagem de seu pai informando que o Rei Demônio apareceu na Floresta dos Monstros. E fala isso pois uma chuva de rochas flamejantes aconteceu lá dentro da floresta. E também deixaram uma cratera gigantesca no local. O rei pergunta a Caim se ele não recebeu nenhum aviso dos deuses, já que ele é o escolhido deles. Caim fica nervoso e diz que isso não deve ser nada demais. E sem escolha, revela que foi ele que causou tudo aquilo em um momento de raiva. E após isso, o anime nos mostra um dragão. Mas diferente dos outros, esse dragão fala e diz que o selo está ficando fraco. Fala que apesar de ser uma parte do seu corpo, ele já está ficando bem forte. E nos é revelado que esse tal dragão é na verdade o deus maligno com o qual Caim deve lutar para proteger o mundo. O vídeo de hoje começa mostrando novamente aquele dragão que apareceu no fim do vídeo passado. Esse dragão, na verdade, é uma parte do corpo do deus maligno Aaron. Em seguida, nós vamos para a escola de Caim e hoje os alunos terão uma aula de invocação. Caim, já sem esperanças por não poder usar magia na escola, já vai se retirando. Porém, a professora fala que hoje ele poderá participar, já que não usarão magia de ataque. Ela, ao falar isso, deixa Caim bem feliz e serelepe. Ela diz que quem ensinará a eles hoje é Great, um mago do palácio. Ele começa a aula e diz que há 2 tipos de magia de invocação. Uma é quando você firma um contrato com um ser, e a outra quando você ativa um círculo mágico e faz o contrato.
assim como Caim fez lá no início do anime. Ele fala que na aula de hoje eles vão tentar da segunda forma, que é usando círculos mágicos para tentar invocar e firmar contrato com os bichos. Os outros alunos vão invocando e finalmente chega a vez de Caim. O professor manda ele colocar toda a sua mana no círculo mágico. E Caim fica preocupado, já que pode aparecer algo bem perigoso. O professor o tranquiliza falando que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro simplesmente desaparecerá. E assim, Caim fica mais calmo e decide usar toda a sua mana sem preocupações. Ao invocar, uma grande luz aparece e ele invoca um tipo de demônio. Mas não um simples demônio, ele invocou o Rei dos Demônios. Caim, assustado, usa magia de luz para que ninguém o veja. Ele vai falar com o tal Rei Demônio e ele usa a habilidade de ver status para saber quem Caim é. Após isso, ele vem andando de forma bem séria em direção a Caim. Caim, com medo, logo saca sua espada e o Rei Demônio se curva diante dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. Fala também que será seu subordinado e por isso Caim não deve mandar de base. E por fim, chama Caim de O Escolhido. Nesse momento, toda a pose de machão do Rei Demônio já foi pro beleléu. Agora ele parece um animalzinho fofo e dócil. Ele fala seu nome, Sete, e diz a Caim que ele pode o invocar sempre que for necessário, e logo em seguida vai embora. Após isso, o professor pergunta o que houve, e Caim inventa uma desculpa esfarrapada e consegue despistá-lo. Bom, é isso que ele pensava. Mais tarde, ele é convocado pelo rei para dar explicações. O rei pergunta o que diabos ele havia invocado na aula, e Caim, de cabeça baixa, diz apenas que invocou um demônio. O rei fala que não foi um demônio comum, e manda ele desembuchar logo. E assim Caim, sem escolha, fala. Ele diz que foi o Rei dos Demônios. E ao ouvir isso, todos ficam assustados e o rei pergunta o que Caim fez com ele. Caim, novamente de cabeça baixa, diz que apenas firmou um contrato com ele, novamente assustando todos os presentes. Após isso, o rei manda Caim mostrar seus status para ver se mudou algo. E agora, vemos que ele tem um título de semideus, e os status são imensuráveis. Ao ver isso, o professor de Caim se curva e começa a venerar Caim. O garoto fala que não precisa disso, e fala que apenas devem tratar ele como sempre. Em seguida, o rei torna Caim um visconde, e dá a Caim uma cidade inteira para governar. E isso será um teste para que um dia ele governe toda a nação. Ao voltar para casa, Caim é avisado que vários monstros têm aparecido na floresta. Ele é chamado por seu irmão para ver o que está acontecendo. Ele explica a situação a Caim e logo vai para a guilda colher mais informações. Lá, ele encontra Millie e Nina, suas professoras. Elas perguntam o que Caim faz ali, e ele fala que irá na floresta para investigar esse aumento repentino nos monstros. Enquanto Millie e Nina esperam Claude e sua esposa, Caim vai à floresta e começa a investigação. Ele invoca Haku e Gin e começa a vasculhar a floresta. Caim sente que algo bem perigoso observa, mas ele não consegue achar usando sua habilidade de busca. Então decide invocar Sete para o ajudar nisso. Sete, por sua vez, fala que também sentiu algo bem maligno no fundo da floresta e diz que provavelmente é alguém que não se inscreveu e não deixou o like aqui no vídeo. Se inscrevam aí! Na verdade, ele diz que há uma grande quantia de monstros escondidos e complementa dizendo que há apenas monstros de alto nível naquela floresta, o que é bem esquisito. Sete conjura seu subordinado chamado Dalmátia, um velho mordomo que, por sinal, é bem forte. Sete fala que ele é especialista em investigação, e logo o velho começa a vasculhar toda a floresta com seus insetos. Em seguida, Caim vai derrotando vários dragões vermelhos, e ele, ao saber do que se trata, fala que irá deixar com eles e vai para a cidade avisar a todos qual é a situação. Caim volta e mostra a todos os tipos de monstros que estão naquela floresta, e diz que além desses, tem muitos outros monstros lá. Enquanto isso, Dalmátia encontra algo ao fundo da floresta, algo que tenta intimidar eles. Em seguida, eles observam a gigantesca quantidade de monstros que há naquela floresta. E nesse momento, Sete se teleporta e avisa a Caim que é uma rebelião de monstros e devem agir o quanto antes. Caim orienta seus amigos aventureiros e volta junto com Sete para a floresta. Lá, ele encontra milhares de monstros e finalmente a batalha irá começar. Dalmátia vai destruindo vários e em seguida, logo Caim se junta a eles. Sete fala para Caim ir até a origem dos monstros e Sete
irá invocar alguns de seus subordinados para ajudar a conter os monstros dali. Caim segue em frente e vai indo em direção ao foco de todo o problema, que é Aaron. Enquanto isso, na cidade, Tijuana lidera os soldados e aventureiros para conterem o máximo possível os monstros, para que assim eles não cheguem à cidade. Seth invoca seus subordinados e fala que um amigo dele pediu ajuda. Eles devem logo destruir todos aqueles monstros. Eles começam e vão macetando vários monstros enquanto Caim avança rapidamente para o início de onde tudo começa. Enquanto ia, logo um ataque é lançado sobre Caim. Vemos que é Aaron em forma de dragão que o ataca. Caim pergunta se é ele mesmo, o deus da diversão, Aaron. Ele responde que sim, mas infelizmente só recuperou parte dos seus poderes. Aaron segue criando vários monstros e fala que isso faz parte do novo jogo que ele inventou. O objetivo é ver quantos humanos sobram depois de que todos aqueles monstros forem derrotados. Aaron diz que os olhos de Caim o deixam irritado, já que são os mesmos olhos daqueles que selaram ele, os pais de Caim. Caim, ao ouvir ele falar de seus pais, fica muito irritado, e logo Aaron começa a atacar. Caim vai desviando e logo contra-ataca, porém não surte efeito algum contra o dragão pilantra. Enquanto isso, Millie, Nina e os outros vão lutando duramente contra os monstros que Aaron criou. Voltamos a Caim e ele invoca Haku e Gin para lutar contra Aaron. O dragão dá uma rabada em Haku e ele fica desacordado. Nos é mostrado novamente o grupo de Millie e Nina, eles estão em grande desvantagem. Porém, quando eles achavam que seria o seu fim, o grupo de cavaleiros de Tijuana chega e ajudam eles a lutar contra os monstros. Lá dentro da floresta, o dragão segue atacando Haku e Gin. Caim entra na frente para protegê-los. Ele lança um discurso no jutsu e consegue deter o primeiro ataque de Aaron. Ele lembra de suas esposas e logo usa uma habilidade de fortalecimento. E em seguida, usa uma habilidade de nível imperial chamada Santuário Divino. Aaron tenta contra-atacar, mas infelizmente para ele, o poder de Caim é muito mais forte e gera uma luz gigantesca nos céus, impressionando gente até da cidade que viu a grande luz ao longe. Caim segue colocando mais e mais força enquanto lembra de sua mãe e seu pai. Mas nesse momento, Haku e Gin mordem seu sapato, meio que falando para ele parar, já que Aaron está completamente derrotado. Nesse momento, Seth e Dalmati aparecem e falam que o poder de Caim é terrível. Falam que vieram ver o que houve e perguntam a Caim se isso tudo foi mesmo necessário. Aqui, vemos a total destruição que Caim gerou. Ele dividiu grande parte do terreno ao meio e ao fundo atravessou até uma montanha com seu gigantesco poder mágico. Eles informam também a Caim que todos os monstros recuaram após verem aquela luz gigantesca, o que faz sentido, já que o mestre dos monstros foi derrotado. Todo o povo foi salvo e a rebelião acabou. Caim logo volta até seus amigos e todos o abraçam. Caim fica bem feliz, já que nesse novo mundo e sua nova vida, ele consegue ajudar muita gente. Mais tarde, ele é novamente chamado até o rei e ele pergunta o que raios foi aquela luz gigantesca na floresta. Diz que o pessoal da cidade acharam que eram os deuses descendo para a terra. Caim fala que magia de nível médio não foi o suficiente, e por isso ele teve que usar magia imperial para derrotar Aaron. O rei, bem pistola, pergunta também o que eram aquelas pessoas que estavam voando em cima da floresta. Caim fala que era o rei demônio e seus amigos, já que ele o chamou para ajudá-lo contra os monstros. O rei se assusta e diz que está cansado, e diz que vai logo recompensá-lo por seus atos. A recompensa de Caim é um domínio inteiro para ele. Agora, ele é um visconde e tem posse do domínio do Orintol, uma região bem problemática onde há muitos pepinos para Caim resolver. Falam que lá, vários nobres já desistiram de governar, já que há muita criminalidade e gente problemática. Caim logo se anima e começa as mudanças na cidade. Logo quando chegou, ele foi atacado pela guilda e derrotou um por um que tentou se opor a ele. Também macetou alguns mal-educados que estavam maltratando uma garçonete em certo bar da cidade. Após isso, ele foi preso pelos guardas. E não só isso, Caim também reclamou da igreja e disse que o dízimo estava caro demais, gerando um grande problema até com a religião daquele local. E não bastando tudo isso, a guilda e a associação de mercenários resolveram atacar o sacerdote por causa do alto custo dos dízimos. Mas Caim já resolveu tudo isso e já estava lá quando o ataque começou, e acabou com todos eles. E por fim, Caim foi fazendo várias mudanças na cidade, como um muro gigantesco em volta dela e até mesmo um palácio maior do que o do rei.
E assim esse anime incrível se encerrou, que na minha opinião, soube juntar perfeitamente magia, comédia e mistérios de forma que ficasse bem gostoso e empolgante de se assistir. Certamente foi um dos melhores da temporada. Mas eu quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo o que acharam do anime, e também da nossa série sobre ele. O seu feedback é muito importante para que a gente melhore, beleza? E também, se gostaram do vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscrevam no canal que traremos muitos novos animes aqui no canal para vocês, beleza? Fui!